O arqueólogo Rodrigo Silva apresenta uma razão pela qual Jesus não poderia ter um pai humano e somente teve a mãe humana. Mas será que o que ele disse, à luz da Bíblia, realmente faz sentido? É o que nós vamos conversar no vídeo de hoje. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e estamos iniciando mais um vídeo de reflexão sobre a Palavra de Deus. E no vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco à luz da Bíblia, visitando algumas passagens bíblicas para vermos e analisarmos um trecho de uma entrevista, de um podcast do arqueólogo, teólogo, adventista Rodrigo Silva. E esse vídeo está no seu canal aqui no YouTube, sobre o porquê Jesus não teria tido uma paternidade humana e teve, portanto, apenas Maria como mãe humana. Então, se você gosta de estudar teologia, de conhecer mais sobre a Bíblia, sobre curiosidades bíblicas e deseja se aproximar mais de Deus, aumentando o seu conhecimento, se inscreva aqui no canal, onde todos os domingos nós temos um encontro marcado, e ative as notificações para que você não perca mais nenhum dos nossos vídeos e que o YouTube possa então te notificar cada vez que nós tivermos um encontro marcado. Mas, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa reflexão. Muito bem, Rodrigo Silva, ele inicia então o corte dizendo que Jesus não poderia ter um pai humano, porque conforme as Escrituras, ele não poderia ser descendente de Jeconias, um rei perverso que existiu na nação de Judá. Mas, ao mesmo tempo, havia uma promessa de Deus de que ele viria da tribo de Judá. Então, como Jesus vir da tribo de Judá e não ser, vir da raiz de Davi e não ser descendente de um dos descendentes de Davi que reinaram. E a profecia então citada por Rodrigo Silva está no livro de Jeremias, no capítulo de número 22, no versículo de número 28 ao versículo de número 30, onde nós lemos: É, pois, este homem, Jeconias, um vil utensílio quebrado ou um utensílio que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Muito bem, então vamos começar analisando os dizeres do Rodrigo Silva. Primeiramente, o profeta Jeremias é um homem de Deus, escolhido, separado desde o ventre, assim como o próprio Deus nos diz, nos revela nas suas sagradas Escrituras. Assim sendo, como uma profecia de um homem de Deus pode anular, atrapalhar ou fazer mudar os planos de Deus? Então nós estaríamos já identificando que a Bíblia não é inerrante, que Deus não é perfeito e que muda os seus planos. Algo que contraria o que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Que Deus não erra, que Deus não se arrepende e que Deus não muda. Desta forma, sendo onipresente, onisciente e onipotente. Se os dizeres do Rodrigo Silva estivessem corretos, Deus não seria onipotente, onipresente e onisciente, pois ele não estaria ciente do que aconteceria com Jeconias e precisaria alterar todo o seu plano para remissão da humanidade.
Segundo, se nós analisarmos os versículos que nós lemos no livro de Jeremias, nós iremos identificar claramente que o profeta está dizendo que Jeconias não teria filhos e que a sua geração, e quando a Bíblia fala de geração, não é a geração no sentido de gerar de Jeconias, e sim a geração a qual ele fazia parte. Um exemplo: a minha geração não são os meus filhos. Meus filhos são algo que eu gerei, mas eu faço parte de uma geração que são todos aqueles que nasceram na mesma época que eu. E o que Deus está dizendo ali é que ninguém daquela geração e que foi para o exílio iria reinar em Judá. Não está dizendo nada em relação à descendência de Davi, a descendência de Jeconias, para o nascimento de Jesus. Mas então, por que Jesus então não teve uma paternidade humana, sendo considerado como filho de José, mas para os conhecedores bíblicos, sabe que José era, se fosse o pai adotivo de Jesus? E é simples, nós podemos verificar na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículos 12 a 14, onde o apóstolo Paulo nos escreve: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O versículo 12 já mata toda essa história. Se Jesus viesse por uma ação humana, comum, sua integridade para ser o sacrifício perfeito estaria comprometido. As palavras bíblicas que diz que Jesus em tudo foi tentado, porém em nada pecou, não poderiam ser atribuídas a ele, porque ele nasceria com o pecado original de Adão e Eva. No entanto, para que Jesus fosse gerado como homem, seria necessário uma mulher. Por isso, o Espírito Santo, num ato divino, sobrenatural, faz Jesus ser gerado no ventre de uma virgem, de alguém que não havia passado pelos processos naturais de reprodução humana. Continuando, versículo de número 13: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, Jesus veio para cumprir a lei e para que nós não estivéssemos debaixo do jugo e do julgamento da lei, e sim do Evangelho de Jesus Cristo, que se aplica a perdão do pecado, a remissão de todo aquele que reconhece a divindade do Senhor Jesus, que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o nosso remidor perante a Deus. Versículo 14: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual a figura daquele que havia de vir, já anunciando a divindade de Jesus. Rodrigo Silva, ele até mesmo cita a diferença entre a genealogia citada em dois dos evangelhos sinóticos, que um passaria pela genealogia de José e outro pela genealogia de Maria. Mas as mulheres naquele tempo não tinham direito, perdiam seu parentesco. Eu falo um pouco sobre isso no vídeo, refutando heresias sobre o casamento e sobre se seria ou não pecado nós estarmos apenas amaziados. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo. Mas que isso apenas, na verdade, é uma opção de cada autor do Evangelho, inspirados pelo Espírito Santo, em virtude do público-alvo ao qual o seu Evangelho foi inscrito. E sim, cada um dos 4 evangelhos, tanto os 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, como também o evangelho de João, para cada evangelho tinha
uma época e um público alvo que o autor queria que conhecesse, dentro das características da cultura daquele povo, quem era Jesus. Que nós possamos então buscar entender o conhecimento bíblico e buscar conhecer as pessoas que nos falam na internet. Infelizmente, hoje nós não podemos acreditar em qualquer um. Uma fala como essa pode muito bem reforçar doutrinas como a da Testemunha de Jeová e da própria Igreja Adventista, que não reconhece Jesus como Deus, mas sim como o anjo Miguel, o arcanjo Miguel encarnado. Que nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos ouvidos, para ouvirmos a verdadeira palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, mais um vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like para que o YouTube entenda que o conteúdo aqui é importante, para que ele possa levar nosso conteúdo para mais pessoas e para que você também receba um conteúdo teológico de qualidade que é produzido aqui na plataforma. Compartilhe esse vídeo com quem às vezes não consegue entender o porquê de vários evangelhos, assim ele nos acompanha e nós vamos ao longo do tempo conversando sobre essas coisas. E também para aqueles que não entendem o porquê Jesus precisou nascer de uma virgem e não tinha um pai terreno. Nos acompanhe nas redes sociais, onde diariamente nós refletimos um pouco sobre o nosso dia a dia cristão e as coisas que acontecem, infelizmente, no meio das igrejas e do mundo gospel, que coloca em xeque a nossa fé em algumas das vezes. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.